Bom, pessoal, bom dia. Vamos retomar, então, a nossa aula. Nós tivemos aí uma interrupção de 2 semanas no curso, pela minha viagem aos Estados Unidos, e porque na semana passada nós interrompemos a programação normal do curso para falar sobre a guerra na Ucrânia, né? Como eu gosto de fazer sempre que a gente tem um acontecimento internacional de maior impacto, mais relevante. Hoje a gente volta para o roteiro normal do curso, com a discussão sobre o sistema de proteção de direitos humanos na ONU. Vocês estão conseguindo ver o slide? Deve estar mostrando para vocês um slide cujo título é Carta Internacional de Direitos Humanos. Não, ainda não mudou, professor. Está na capa. Espera aí, deixa eu sair e voltar aqui. Entrou agora? Foi. Obrigado. Bom, esse título que eu coloquei no slide é a tradução de uma expressão em inglês, International Bill of Rights, e que é muito utilizada nessa literatura especializada em direitos humanos. A Carta Internacional de Direitos Humanos ela é a combinação, basicamente, de 3 grandes documentos. Um deles é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nós analisamos na nossa segunda aula. Aquele documento lá de 1948, que é um marco em termos de como é que a ONU pensou direitos humanos, como é que todo aquele ambiente estava se construindo a partir das experiências traumáticas da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto. E os outros 2 documentos que compõem essa Carta Internacional de Direitos Humanos são 2 tratados internacionais, 2 instrumentos jurídicos, né, vinculantes, da década de 1960. Um deles é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. O outro é o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Eles são 2 acordos internacionais que procuram aprofundar aquilo que aparece pela primeira vez na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, eles vão desenvolver esses temas e, como eu mencionei para vocês em aulas anteriores, a Declaração Universal ela é um documento que, no início, era apenas uma recomendação. Ela não tinha força de lei. Depois, com o tempo, ela passou a ter, né? Mas, no início, ela era só uma recomendação. E os tratados internacionais eles já nascem com esse poder vinculante. Eles já nascem com a força de imposição. Então, para fazer um paralelo com a área de segurança internacional, agora a gente está vendo aí muito destaque por causa da crise na Ucrânia, os tratados são como as decisões do Conselho de Segurança. Eles têm que ser cumpridos. As declarações são como as outras declarações da Assembleia Geral da ONU, são recomendações. A única exceção é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque, com o tempo, ela ganhou uma força política tão grande que ela acabou ganhando essa força de vinculação, que ela não tinha lá no início. Bom, vou falar um pouquinho desses 2 tratados dos anos 60. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos ele é, basicamente, uma reprodução daqueles direitos que estão colocados na Declaração Universal. Liberdade de imprensa, liberdade de associação, direito a um julgamento justo, quer dizer, tudo aquilo que constitui ali os pilares em termos de você pensar um ambiente de direitos humanos, um ambiente de Estado de Direito. O Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais ele é um pouco mais controverso, porque ele incorpora, ele aprofunda muitas coisas que eram apenas esboçadas na Declaração Universal. Então, eu comentei com vocês, quando a gente estudou a Declaração, de que a maior parte dos artigos dela, em torno de 2/3 dos artigos dela, são sobre direitos civis e políticos. Ela não fala muito do tema social e econômico. Tem alguma coisa, por exemplo, direito à educação básica e tal. E o pacto, esse tratado, é uma tentativa de aprofundar isso, incorporar no sistema ONU uma série de demandas sociais e econômicas que
estavam muito evidentes na política do pós-Segunda Guerra Mundial, pela criação dos estados de bem-estar social na Europa, pela expansão dos direitos sociais na América Latina, com regimes trabalhistas na Argentina, no Brasil, no Chile. Então, é uma série de mobilizações que estão ligadas a essa mudança mesmo no cenário internacional. Mas nem todos os países estavam nessa mesma sintonia. Por exemplo, esse tema dos direitos sociais é muito mais forte na Europa Ocidental do que ele é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, até hoje, por exemplo, não têm um bom sistema público de saúde. Tudo é pago. Dou um exemplo para vocês dessa minha última viagem. Eu tinha que fazer um exame de coronavírus para poder voltar ao Brasil. Se eu estivesse doente, eu não podia retornar. Aqui no Brasil, eu tive que fazer esse exame também, para embarcar para os Estados Unidos. Aqui, eu fui num posto de saúde do lado da minha casa, né, um posto do SUS. Em 10 minutos, eu estava com tudo resolvido, né, e um exame gratuito. Nos Estados Unidos, foi super difícil conseguir encontrar um lugar onde estivesse fazendo exame, mesmo em Washington. Eu acabei achando uma clínica perto do meu hotel e gastei $100 para fazer um exame. R$ 500 fazer um exame que aqui no Brasil é de graça. Porque os Estados Unidos não têm um sistema público de saúde. Ou melhor, tem alguns benefícios, né, em geral voltados ou para as pessoas muito pobres ou para as pessoas idosas. Você tem que morar lá, você tem que ter comprovante de residência. O SUS não, qualquer pessoa pode usar o SUS. Assim como qualquer pessoa pode usar, digamos, o National Health System da Inglaterra ou o sistema de saúde pública da França. Então, na Europa, em algum grau na América Latina também, essa pauta dos direitos sociais e econômicos avançou muito mais do que nos Estados Unidos ou do que em alguns outros países de língua inglesa, como a Austrália. Então, esse pacto dos direitos sociais, econômicos e culturais, ele não é tão consensual do ponto de vista das relações internacionais quanto é o pacto dos direitos civis e políticos. Apresenta ali uma escolha em termos de modelo de desenvolvimento, em termos de modelo de política social. Mas é interessante observar como nos anos 60, esse tipo de mobilização social era algo que estava ali tão forte, né, que acabou também, de alguma maneira, entrando nesses tratados. Bom, está aparecendo um novo slide para vocês, principais tratados de direitos humanos. Tá sim. Obrigado. Bom, então, a partir dos anos 60, né, esse sistema de direitos humanos da ONU começa a ser codificado numa série de tratados internacionais que são vinculantes. À medida que os países vão assinando esses tratados, eles aceitam essas obrigações. Isso vai levar, inclusive, a mudanças em termos das suas políticas públicas, em termos das suas leis domésticas. Eu coloquei aqui no slide alguns dos principais tratados. Essa não é uma lista completa, tem mais tratados do que esses que estão aí no slide. Então, por exemplo, Convenção para a Erradicação do Racismo e de Outras Formas de Discriminação, de 1965. Quer dizer, um tratado internacional para combater o racismo, que está muito influenciado também pelos grandes movimentos sociais dos anos 60, como o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Olha esse padrão, né? Como eu dizia antes, como o Tratado de Direitos Sociais e Econômicos. A gente tem movimentos sociais em vários países que estão pleiteando uma mudança na política doméstica daquele país, e, com o tempo, esses movimentos vão se tornando mais fortes, né? E eles vão levando essas pautas para uma agenda internacional, eles vão levando essas pautas para um cenário de política global. Outro exemplo, a Convenção sobre os Direitos das Mulheres, né, CEDAW, que é de 81, um tratado feminista, um tratado que está levando para as regras internacionais, né, uma série de reivindicações, uma série de conquistas dos movimentos feministas internacionais. Ou a Convenção da ONU de Defesa dos Direitos das Crianças, 1990, um tratado importantíssimo, e um deles, talvez o mais consensual entre todos esses acordos. Ou a Convenção de Defesa dos Direitos dos Migrantes, de 2003.
Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiências. Como é que você pode ter mudança na política pública para ajudar pessoas que sofrem, né, de impedimentos físicos, né? Pessoas que são paraplégicas, cegas, surdas. Né? Então, tem um tratado para lidar com isso. Ou a Convenção dos Desaparecimentos Forçados, que é um tipo de violação de direitos humanos que ficou muito em evidência na América Latina durante o período das ditaduras dos anos 60 e 70, né? Que era quando agentes do Estado sequestravam alguém, quer dizer, não era uma prisão legal, né, jurídica, sequestravam alguém e essa pessoa desaparecia. Ela nunca mais tinha notícias dela. Então, isso foi também tipificado como um crime no direito internacional e transformado numa convenção. Quer dizer, a gente tem hoje um arcabouço jurídico de defesa dos direitos humanos no âmbito do sistema ONU que é bastante sofisticado. Ele abarca uma quantidade muito grande de temas de direitos humanos, de políticas sociais, de políticas públicas, e que é um processo que vem em construção desde a década de 60. Então, nesses últimos 50, 60 anos, a gente teve um avanço muito considerável desse tipo de tratado. E você fala, puxa, Maurício, mas então antes dos anos 60 não existiam tratados internacionais de direitos humanos? Olha, existiam algumas coisas, tá? Muito poucas. A gente tinha, por exemplo, os tratados de direito humanitário, as leis da guerra, que vêm lá das convenções de Genebra do século XIX, que a gente tinha os tratados de combate ao tráfico de escravos, ou os tratados para acabar com a escravidão, né, que eram também tratados de direitos humanos. Alguma coisa no âmbito sindical, a partir da Primeira Guerra Mundial, alguma coisa no âmbito de proteção a refugiados, também a partir da Primeira Guerra Mundial, mas essa consolidação realmente de um sistema internacional de proteção de direitos humanos é algo que só vai vir a partir dos anos 60. Então, a gente tem aí pelo menos dois grandes momentos de construção desse sistema internacional de proteção aos direitos humanos na ONU. O primeiro é com a própria criação da ONU, né, com a redação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a Convenção contra Genocídio, anos 40, anos 50, e depois, a partir de meados da década de 60, essa codificação, né, de vários tratados internacionais de direitos humanos. Então, tem um certo intervalo entre esses dois momentos, né? Vai passar aí um período em torno de 15 anos, e como a gente viu em aulas anteriores, é uma lacuna que, até certo ponto, é explicada pela eclosão da Guerra Fria e pelo modo em como esse novo cenário internacional, de uma polarização ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, acabou também dificultando a consolidação de uma agenda de direitos humanos, no sentido de que era um tema que dividia as superpotências, né, que provocava ali vários antagonismos entre elas, então que tornou também mais complexa, né, essa implementação de uma agenda pró-direitos humanos, como a gente vinha ali desde a Segunda Guerra Mundial. E, bom, cada um desses tratados internacionais de direitos humanos tem um órgão que acompanha esse cumprimento das suas obrigações. Novamente, eu mudei o slide. O que tem que estar aparecendo para vocês agora é Tudo um slide. certo. Dá para ver. Ordem de trato dos tratados, né? Exatamente. Então, cada um desses tratados tem o seu próprio órgão de monitoramento do cumprimento dessas obrigações. Esses órgãos são chamados, em inglês, de treaty bodies. A gente, em geral, traduz em português como órgãos dos tratados. Então, cada um desses órgãos, cada um desses comitês, né, são formados por especialistas de vários países. Eles não estão ali representando os seus governos. Então, por exemplo, quando você tem ali um acadêmico brasileiro, um diplomata brasileiro, como ocasionalmente acontece, eles não estão ali como funcionários do governo brasileiro. Eles estão como especialistas, né, como representantes apenas de si mesmos
dentro de uma organização internacional, dentro ali de um órgão que vai fazer esse trabalho de monitoramento, de acompanhamento, de como cada um dos países está cumprindo com essas obrigações. Então, como é que funciona? Se o Brasil assinou, por exemplo, o Tratado de Direitos das Pessoas com Deficiências, como de fato o Brasil assinou, o Brasil tem que mandar relatórios periódicos, em geral uma vez por ano, dizendo o que está feito com relação ao cumprimento daquele tratado. Então, o que está dando certo, quais foram os atos realizados pelo Brasil, o que ainda está faltando fazer. Então, isso existe ali no âmbito de cada um desses tratados, né? E é possível também que as pessoas recorram a esses órgãos dos tratados para fazer reclamações. Você pode ter uma organização da sociedade civil, um movimento social, escrevendo para esses órgãos dos tratados e denunciando, dizendo, olha, o meu país não está cumprindo as obrigações do tratado, deixou de fazer tal e tal coisa, né? O que acontece bastante também, né? É claro que, vamos dizer, uma coisa é o mundo do ideal e outra coisa é a realidade, né? É muito comum que os países atrasem esses relatórios, que sejam negligentes no fornecimento desse tipo de informação. Isso acontece muito com o Brasil, né? Às vezes o Brasil fica anos e anos atrasado, sem ter mandado ali os relatórios que deveria mandar, mas os comitês, os órgãos dos tratados cumprem esse papel de fiscalização. E eles podem ser, inclusive, também uma instância, né, de recursos, né, uma instância na qual os cidadãos de cada país apresentem queixas contra os seus próprios estados. E isso é um ponto muito importante, né? É uma verdadeira revolução que o sistema ONU promoveu e tem promovido até hoje no direito internacional. Então, o direito internacional clássico é um direito que rege as relações entre os estados. Ele lida com as disputas entre os vários governos, ele lida com as disputas entre os vários países. Então, isso é do direito internacional no século XVIII, no século XIX. A partir da Segunda Guerra Mundial, isso começa a mudar. E o indivíduo se torna um sujeito de direito internacional. São apenas os estados, os governos, mas também as pessoas. No sentido de que cada um de nós pode utilizar os instrumentos do direito internacional para uma reivindicação contra o seu governo, uma crítica contra o seu próprio governo. Isso seria inimaginável, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial. Então, digamos, quando os regimes nazifascistas começaram a perseguir os seus próprios cidadãos, as suas minorias étnicas e religiosas, não havia muito que podia ser feito em termos de direito internacional. Só a partir do momento em que aqueles regimes começaram com guerras, né, começaram atos de agressão contra outros países, é que eles se tornaram, de fato, sujeitos, objetos de ações por parte do direito internacional e que culminariam depois nos tribunais de guerra, né, nos tribunais de Nuremberg e no Tribunal de Tóquio. Hoje em dia é diferente. E, em grande medida, é diferente porque foi um aprendizado jurídico, institucional, com esse enorme trauma que foi a ascensão do nazifascismo, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, né? Como tudo isso mudou muito a maneira pela qual nós pensamos o direito internacional ou as agendas de direitos humanos de uma maneira mais ampla. E aí você fala, bom, então, e aí, Maurício, e numa guerra como essa agora na Ucrânia, será que a gente tem também, né, algum tipo de transformação acontecendo? Eu diria para vocês que sim. A gente já está vendo uma série de mudanças. A mais impressionante nessa primeira semana de guerra é o modo como as empresas privadas estão se tornando também agentes muito importantes nas sanções econômicas contra a Rússia. Como elas tomaram decisões corporativas, né, que não era uma obrigação dela, de suspender negócios com a Rússia. Então, a gente tem, por exemplo, a Apple fazendo isso, né, por parte da empresa americana, ou a IKEA, que é uma empresa sueca muito importante na área de móveis, né, de mobília, né, anunciando também que não vai mais vender na Rússia, né, por conta ali
das incursões dos aviões de combate russos no espaço aéreo sueco. Isso é algo novo em termos do direito internacional, né? E vamos ver se é uma coisa que veio para ficar ou se é algo mais pontual desta guerra, deste conflito. Eu acredito que provavelmente vai ser algo que vai se expandir também em outros momentos, porque a gente está falando de empresas que se tornaram muito influentes, né? Que se tornaram muito poderosas. Então, acho que não é uma questão só desta guerra, né? Acho que isso vai aparecer também em outros momentos. Bom, pegando agora a parte do pós-Guerra Fria, né? Mas mudei de novo o slide. Deve estar aparecendo para vocês agora um slide com uma foto do Muro de Berlim, né? Das pessoas subindo no Muro de Berlim. Tudo ok. O final da Guerra Fria, esse mundo no qual nós estávamos vivendo, né, nos últimos 30 anos, representou também uma transformação muito grande em termos do mundo dos direitos humanos. Primeiro, o final dessa bipolaridade ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética significou um ambiente muito mais propício, muito mais favorável para os direitos humanos. Não havia mais ali aquela luta ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, entre capitalismo e comunismo, e o que existia era um cenário ali de possibilidades de expansão de uma agenda ligada aos direitos humanos, aos valores democráticos. E eu diria que esse era o mundo que existia até a semana passada. Essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ela não é só um conflito pontual no leste da Europa, né? Ela está colocando em questão vários outros aspectos essenciais do que é a política global, do que é a ordem internacional. Por que eu digo isso? Porque os pilares dessa ordem internacional, desde ali de 91, né, desde o final da União Soviética, era inserir dentro das organizações liberais criadas pelo Ocidente, depois da Segunda Guerra Mundial, a China, a Rússia, o antigo bloco soviético na Europa Oriental. Isso foi feito com níveis variados de sucesso ao longo das últimas décadas, né? A gente teve, por exemplo, os países do leste da Europa se integrando tanto a União Europeia quanto a OTAN. Então, países como a Polônia, a Hungria, a República Tcheca, né, passaram a fazer parte desse grande bloco ocidental. No caso do país como a China, a gente teve um Estado que, em grande medida, se inseriu nas redes econômicas ocidentais, mas não tanto na questão política. Continua tendo a sua própria orientação política e com uma diplomacia cada vez mais em confronto com o Ocidente. E, no caso da Rússia, como a gente está vendo agora, é um país que rejeitou princípios muito básicos dessa nova ordem global, principalmente no que diz respeito ao uso da guerra, né, essa questão das suas rivalidades com os vizinhos, na questão das fronteiras e tudo mais. Então, há muitas pessoas que estão dizendo que esse mundo do pós-Guerra Fria passou por uma mudança substancial desde a semana passada. A gente tem que encontrar um nome para definir esse nosso período. Eu não sabe o que é. O que eu posso dizer para vocês é que, independente do desfecho dessa guerra, né, que a gente não sabe ainda como é que ela vai terminar, mas ela provavelmente vai envenenar as relações entre a Rússia, a Europa e os Estados Unidos por um período muito longo. Acho que vai ser muito difícil aceitar a Rússia como um participante legítimo de vários pontos do sistema internacional, sem algum tipo de mudança de regime na Rússia, sem uma democratização do país, porque vai ficar sempre essa suspeita de que a Rússia vai poder retomar, né, algum tipo de ação agressiva. Mas há 30 anos atrás, a situação era outra, né? Então, eu estou dizendo para vocês todo um período histórico que eu vivi. Não? Eu estava no início da minha adolescência, né? Estava começando a me interessar por temas políticos, por questões internacionais. Então, havia esse sentimento muito forte de que uma era tinha chegado ao fim, que a Guerra Fria tinha acabado, e aquele mundo que estava começando
ia ser um mundo mais unificado, ia ser um mundo com um consenso mais amplo com relação a temas de direitos humanos, de democracia, ou de uma economia de mercado. Né? Havia uma convergência muito grande dos principais atores internacionais nessa direção. Então, para quem, como eu, viveu ali a derrubada do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, né? E todo esse processo acontecendo de maneira pacífica, aqui foi algo muito impactante. Né? Claro, hoje nós sabemos que essa história era mais complicada do que isso. Uma das maneiras pelas quais a gente pode interpretar a atual guerra na Ucrânia é de que a gente está vendo agora, né, ainda a ressaca do final da União Soviética. Quer dizer, aquela divisão entre as várias repúblicas que formavam a União Soviética em países independentes, ela ainda não está totalmente consolidada. A gente tem, por exemplo, todo um discurso oficial da Rússia, desde a década passada, questionando a legitimidade da Ucrânia como um Estado independente. Mas, há 30 anos atrás, o cenário não era esse. Né? Há 30 anos atrás, a sensação é de que ia se tornar um mundo mais pacífico, mais estável, e baseado na ideia de paz entre as grandes potências. E, bom, isso leva a uma agenda muito grande, uma expansão muito grande da agenda de direitos humanos. A gente vai ter, na década de 90, sobretudo, a realização de uma enorme quantidade de conferências da ONU sobre temas sociais ligados a direitos humanos. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês uma lista do que foram essas principais conferências. E elas vão aprofundar aquela agenda de tratados de direitos humanos que vinham lá da década de 60. Então, vai ter uma grande conferência da ONU, ou mais de uma, para praticamente todos os temas de direitos humanos que a gente possa imaginar. E que era muito essa ideia, né, de que o mundo estava se encontrando para debater esses temas, né, para levar adiante esse tipo de agenda. E vai haver também uma reforma do sistema ONU com a criação de uma série de instituições no âmbito das Nações Unidas, né, para aprimorar esse sistema de direitos humanos. Então, por exemplo, vai se criar o cargo de alto comissário da ONU para direitos humanos. Quer dizer, a pessoa dentro da ONU que vai ser a principal representante da organização para temas de direitos humanos, porque esses temas estão bastante fragmentados dentro da ONU, né? Eles estão presentes ali em várias instâncias diferentes. E nós já tivemos, inclusive, um brasileiro que foi alto comissário da ONU para Direitos Humanos, que foi o Sérgio Vieira de Mello. Ele exerceu esse cargo, infelizmente, durante alguns breves meses, né? Mas ele era uma pessoa que poderia ter feito uma diferença grande como alto comissário. Vai se criar também a figura dos relatores especiais da ONU para Direitos Humanos. Então, é parecido com aquela figura dos órgãos dos tratados, né? Eles são especialistas que servem no âmbito da ONU, não como representantes de um país, né, mas como ali na figura de especialistas no tema, né, de profissionais que abordam aquele assunto, e eles acompanham um determinado tema de direitos humanos. Então, você pode ter, por exemplo, a relatora especial da ONU para o direito à moradia, que foi uma arquiteta e urbanista brasileira, Raquel Ronick. Então, ela vai viajar por vários países, fazendo esse monitoramento, vai escrever relatórios que vão ser enviados, né, para outros órgãos do sistema ONU. Essa figura de alguém, né, que vai estar monitorando esses acontecimentos e fazendo análises, informando a ONU sobre aquilo que está acontecendo. Em 2002, a gente vai ter a criação do Tribunal Penal Internacional, que julga crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Vamos ter também uma aula específica sobre tribunais internacionais, mas eu adianto para vocês que os crimes contra a humanidade são a escravidão, apartheid, tortura, genocídio, quer dizer, crimes que com muita frequência estão vinculados a conflitos armados, a guerras,
ou a situações de repressão política em larga escala. Também é um desdobramento desse mundo do pós-Guerra Fria, né? Mas que é uma ideia que estava ali em semente, pelo menos desde os tribunais de Nuremberg, pelo menos ali desde da Segunda Guerra Mundial. E, por fim, mas não menos importante, em 2006, a ONU vai criar um Conselho de Direitos Humanos. Antes disso, havia, no âmbito da ONU, uma Comissão de Direitos Humanos. Bom, aí por que esse jargão é importante? A comissão é um órgão que era bastante secundário dentro do modo como a ONU estava organizada, né? O Conselho é diferente. O Conselho de Direitos Humanos está no mesmo nível hierárquico do Conselho de Segurança e do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da ONU. Então, são as três esferas mais importantes, né, em termos ali das deliberações dentro da ONU. Claro, o Conselho de Segurança é muito mais importante do que os outros dois, não tem dúvida, né? Mas, do ponto de vista político, simbólico, ter a criação de um conselho foi algo importante, né, e que representava também esse esforço por parte de vários países, por parte de várias organizações da sociedade civil, de fortalecer o tema dos direitos humanos dentro do sistema ONU. E, pelo menos, esses anos iniciais do pós-Guerra Fria foram anos que favoreceram muito esse tipo de mobilização. Bom, quais foram essas conferências da ONU nos anos 90? Em geral, se fala dos anos 90 no sistema ONU como a década das conferências. Foi exatamente esse momento em que ocorreram ali vários desses grandes encontros internacionais. Então, a gente tem, por exemplo, a Conferência dos Direitos das Crianças, nos anos 1990, a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em 1992, uma conferência muito importante sobre direitos humanos, em Viena, em 93, e por aí vai. Então, reparem que são temas bastante amplos, né? E temas que, muitas vezes, a gente está acostumado a pensar neles simplesmente como temas de política doméstica. Então, assim, professor, mas a moradia, o direito à moradia é um tema de relações internacionais? Ele virou também, né? Sempre dentro dessa perspectiva de você pensar os temas sociais como parte de uma abordagem mais ampla do desenvolvimento econômico e social, né? E de pensar o desenvolvimento como uma necessidade da paz. Você não consegue ter paz se não tiver pelo menos um nível básico de desenvolvimento. Talvez uma das coisas que mais nos choquem na guerra da Ucrânia é de que ela está acontecendo num país de renda média. A Ucrânia não é um país pobre, ela não é rica, né? É um país substancialmente mais pobre do que o Brasil. Ela está mais ou menos no nível de desenvolvimento de El Salvador, da Jordânia, mas o impacto de ver as bombas caindo ali em áreas residenciais, né, no que é evidentemente uma cidade moderna da Europa, como Kiev, isso cria um impacto psicológico, emocional muito forte, em grande medida porque a gente se projeta naquela imagem. A gente vê, puxa, poderia ser eu, poderia ser a minha cidade lá. O que é diferente da gente ver a guerra numa zona muito pobre, numa zona rural, em algo que não é a nossa realidade cotidiana. E a gente tem também, né, dentro desse ciclo de conferências, uma série de temas, né, que vão ganhando cada vez mais destaque internacional. Então, por exemplo, a Conferência dos Direitos das Mulheres, que acontece em 95 em Pequim. Esse tema do feminismo, dos direitos das mulheres, ele vai abarcar não só essas conferências de direitos humanos, como ele vai entrar também de maneira muito forte na agenda do Tribunal Penal Internacional, numa seriedade maior para lidar com o tema da violência sexual em guerras e conflitos armados, e vai ganhar um outro nível de responsabilização, um outro nível de instrumentos de proteção a partir da década de 90. Então, esses são temas muito importantes, muito interessantes,
E eu recomendo muito para vocês leituras nessa área, pesquisas nessa área, por exemplo, no momento que vocês forem escrever suas monografias, porque essa é uma maneira de vocês pesquisarem temas de relações internacionais que têm um impacto no cotidiano de vocês. É um tema que você pode ver, às vezes, no seu bairro ou na sua cidade. Ao contrário de outros temas de relações internacionais, que às vezes estão muito distantes do nosso dia a dia, né? Que às vezes estão colocados ali como uma coisa muito alheia à nossa vontade. Mas aqui não, aqui a gente está falando de coisas que estão aqui profundamente ligadas, né, ao nosso bem-estar e que mudam, em muitos casos, as leis domésticas dos países. Na semana que vem, quando a gente falar do sistema interamericano de direitos humanos, a gente vai ver, por exemplo, como a Lei Maria da Penha, no Brasil, a Lei de Combate à Violência Doméstica, é uma lei que vem de decisões de organizações internacionais, no caso, da Organização dos Estados Americanos. Então, essa fronteira entre o que era a política internacional e o que é a política doméstica, né, a política interna de cada país, ela muda com essas conferências, ela muda com esse ambiente do pós-Guerra Fria, né, e com uma atenção maior para todos esses temas. Bom, e aí um pouco também sobre o que eu dizia para vocês, né, dessa reforma da ONU, né, do que aconteceu em termos da criação dessas novas instituições. As mais importantes delas são a criação do Conselho de Direitos Humanos e da figura do alto comissário, ou alta comissária, né, porque já houve mulheres que exerceram esse cargo, como a Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, e que vão resultar numa maior centralização dentro da ONU dos temas de direitos humanos. Porque um problema clássico da ONU, não só para direitos humanos, mas para várias áreas, é que ela é um sistema muito fragmentado. Qualquer assunto dentro da ONU é debatido por vários órgãos, por várias agências da ONU, por vários programas. Então, é difícil você ter, assim, quem é que faz aquele papel ali, né, de ser o porta-voz da ONU para aquele tema, para aquele assunto. E, em grande medida, o alto comissário é o porta-voz da ONU para temas de direitos humanos. Então, por exemplo, quando eu trabalhava na Anistia Internacional, era muito comum que, quando a imprensa nos procurava, quando a gente soltava uma declaração, dava uma entrevista, e no dia seguinte, no jornal, seria lá a nossa declaração da Anistia Internacional, junto com alguma manifestação do Alto Comissário de Direitos Humanos da ONU. Porque o nosso ponto de partida era o mesmo. Eram os tratados internacionais de direitos humanos, as resoluções da Assembleia Geral da ONU. Isso é o ponto inicial, né, de qualquer questionamento sobre direitos humanos, de qualquer posicionamento sobre direitos humanos. Então, a gente estava ali, né, muito inspirado por conta disso, né? E a existência do Conselho de Direitos Humanos, a criação do Conselho, também vai ser muito importante em toda essa trajetória, porque o Conselho de Direitos Humanos ele faz as suas reuniões periódicas, né? E ele criou um instrumento também chamado Revisão Periódica Universal, RPU, na sigla, né, como está aí no slide, que virou um momento muito importante no cenário global de direitos humanos. Então, todos os países que fazem parte da ONU, a cada 2, 3 anos, eles passam por uma avaliação no âmbito do Conselho de Direitos Humanos da ONU, da situação dos direitos humanos ali na sua esfera doméstica. Então, a cada 2, 3 anos, né, tem lá uma audiência, se faz um relatório, os países apresentam um relatório para o Conselho de Direitos Humanos, dizendo como é que está a situação dentro ali de cada país. Em alguns países, a sociedade civil tem um papel importante dentro dessa confecção do relatório. Em outros países, ela aparece fazendo uma crítica,
ela aparece contestando o relatório oficial, ela às vezes faz o seu próprio relatório e apresenta também ali nas discussões do Conselho de Direitos Humanos. Então, quer dizer, se criou um momento na vida pública internacional onde cada país vai ter a sua situação de direitos humanos monitorada, averiguada, né, por outros países, no âmbito do Conselho, ou por organizações da sociedade civil, pela imprensa. E, no final dessas apresentações, os países fazem também as suas recomendações. Eles dão conselhos para aquele país sobre o que deveria ser feito. Então, por exemplo, entre os conselhos que o Brasil já recebeu, esteve, por exemplo, a ideia de extinguir as polícias militares, de ter só polícias civis no Brasil. Quando o Brasil dá esses conselhos para outros países, né, quando o Brasil faz as suas próprias recomendações, em geral, elas são recomendações bastante amenas, né, muito voltadas ali para a ideia de incentivar esses países a assinarem tratados de direitos humanos. O Brasil vai muito por essa linha da importância do direito internacional, né, da valorização do direito internacional. Então, é um sistema no pós-Guerra Fria que se torna mais centralizado, ele se torna mais abrangente, né? Tem esse papel também dos relatores especiais, e a gente tem essa aproximação entre a diplomacia, entre a política internacional e os temas domésticos, a política interna de cada país. Em muitos países, os tratados internacionais de direitos humanos têm, inclusive, um valor constitucional. Eles são considerados como parte da Constituição. É o caso, por exemplo, da Argentina, do Chile, né? No Brasil é mais ambíguo, só de 2004 em diante, os tratados de direitos humanos que o Brasil assinou passaram a valer como emendas à Constituição brasileira. E, bom, por que isso é importante? Porque a Constituição está acima das leis comuns, acima da legislação ordinária. Então, se você tiver um conflito entre uma lei ordinária e a Constituição, prevalece aquilo que está na Constituição. E a Constituição brasileira de 88, ela coloca os direitos humanos em uma posição muito forte. Eles são cláusula pétrea da nossa Constituição. O que é uma cláusula pétrea? É alguma coisa que não pode ser eliminada. A única maneira de você tirar uma cláusula pétrea é você fazer uma nova Constituição. Então, isso também mostra ali, né, como os constituintes brasileiros ali em 88 estavam preocupados também em evitar a repetição da ditadura, né, da gente não viver de novo aquele período autoritário que tinha acontecido no país nos anos 60, 70, e como isso entra, inclusive, também nesse diálogo com o mundo do direito internacional, com o mundo da ONU. E, bom, por fim, mas não menos importante, a gente tem também, no âmbito do pós-Guerra Fria, o surgimento de uma série de doutrinas de política internacional que vão ser muito intervencionistas, né, de que elas vão procurar ali autorizar, referendar intervenções militares das grandes potências em países em desenvolvimento, utilizando como pretexto ameaças à segurança internacional ou problemas sociais no sul global. A mais importante delas vai ser a chamada doutrina da responsabilidade de proteger, R2P, na sigla em inglês, que são doutrinas que dizem mais ou menos o seguinte, né? Olha, quando estão acontecendo graves violações de direitos humanos num determinado país, a comunidade internacional tem a obrigação de intervir para deter aquelas atrocidades, para parar aquilo que está acontecendo. Então, isso foi utilizado, por exemplo, para justificar a primeira guerra que a OTAN travou, em 1999, foi a Guerra do Kosovo, na antiga Iugoslávia, para impedir um genocídio da minoria albanesa naquela região. Vai haver ali também todo um discurso diplomático, político, de enxergar nos chamados estados falidos, que é a expressão que a gente usa em português, mas ela é uma má tradução para failed state,
né? Failed state significa um Estado fracassado, né? Um Estado que entrou em colapso. E que no pós-Guerra Fria vão ser, em grande medida, colocados como Estados que são ameaças para a segurança internacional. Não pela sua força, mas pela sua fraqueza, porque eles acabam permitindo a proliferação de movimentos extremistas, de grupos terroristas ou de epidemias, né? Então, tudo isso vai aparecer com muita força nesse discurso internacional, por exemplo, para países como o Afeganistão, ou como a República Democrática do Congo, ou, em alguma medida, para a Síria, né? Quer dizer, mas isso é um discurso que vai aparecer, sobretudo, nos países do norte global, os países ricos, desenvolvidos. E são doutrinas intervencionistas que vão ser encaradas com muita reserva entre os países em desenvolvimento. Particularmente aqui, num grande país em desenvolvimento como o Brasil, né, que é sempre muito cauteloso, muito refratário a qualquer tipo de intervenção militar, inclusive aquelas que são feitas em nomes de uma agenda humanitária, de proteção de direitos humanos. Então, o que o Brasil fez essa semana, de ter votado contra a Rússia, tanto no Conselho de Segurança quanto na Assembleia Geral, não é uma exceção. É assim que o Brasil vota tradicionalmente, né? O Brasil não costuma apoiar intervenções militares, nem mesmo quando elas são autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Mas, enfim, concordando ou discordando, essas intervenções humanitárias e essas doutrinas, né, intervencionistas se tornaram uma parte muito importante desse cenário da política global no pós-Guerra Fria. Bom, com isso eu termino a parte expositiva da aula de hoje. Vamos abrir agora para as perguntas e os questionamentos de vocês. E como a gente fez na semana passada, sintam-se à vontade também para perguntar não só sobre o conteúdo desta aula, mas também para conversar e trocar ideias sobre a guerra na Ucrânia, sobre o que está acontecendo no mundo agora, que realmente é algo muito importante. E a gente não está com esse espaço físico na universidade, né, presencial, para poder estar compartilhando essas ideias. Professor, o senhor me ouve bem? Te ouço bem. Eu fiquei com uma dúvida, na verdade, eu acho que eu já tinha há algum tempo, mas tinha esquecido, o senhor lembrou agora no final. Essas operações de paz do escopo ONU são feitas por militares, né? Uhum. Mas você vê por causa desse receio dos países em desenvolvimento, você vê um caminho possível para se instruir outros tipos de profissionais para atuarem em casos que não tenham, por exemplo, conflito armado, mas tem um Estado falido, tem uma crise humanitária, e talvez outros profissionais consigam ter uma abordagem mais eficaz ali no campo. Ótima pergunta, Júlia. Então, vamos lá. O que acontece com as missões de paz no pós-Guerra Fria? Dentro desse cenário que eu descrevi para vocês, em que há uma expansão das agendas de direitos humanos, acompanhada por um aumento, né, dessas doutrinas intervencionistas, o número de missões de paz da ONU vai aumentar muito, elas vão se tornar muito mais frequentes e a abrangência delas também vai crescer muito. Até a década de 90, as missões de paz da ONU eram quase todas missões que tinham como objetivo monitorar um cessar-fogo. A partir dos anos 90, essas missões vão se tornar muito mais ambiciosas. O escopo delas vai aumentar muito. Elas vão passar não só a monitorar um cessar-fogo, mas também a organizar eleições, a administrar determinados órgãos do governo, ministérios, por exemplo. E, no limite, na missão do Timor-Leste, né, comandada pelo Sérgio Vieira de Mello, vai ser uma missão que vai criar um Estado, que vai criar um país independente. Isso é um nível de ambição extremamente elevado. E, bom, o que isso representa em termos, por exemplo, das Forças Armadas? A gente vai ter uma mudança expressiva também nesse período, que vai ser um engajamento muito maior dos militares de países em desenvolvimento, de países como a Índia, como Bangladesh, mas também como o Brasil, e sobretudo no Haiti, que vai ser a grande missão de paz brasileira
embora o Brasil tenha participado de várias outras também, particularmente nos países africanos de língua portuguesa, como Angola e Moçambique. Então, os militares dos países em desenvolvimento vão estar muito mais presentes nessas missões. Em grande medida, elas vão ser terceirizadas para eles. Então, missão de paz na África, a maior parte da tropa vai ser de países africanos. Missão de paz no Haiti, a maior parte da tropa vai ser de países latino-americanos. Por aí vai. Mas também, junto com essa perspectiva militar das Forças Armadas, alguns países criaram corpos de especialistas civis para atuar nesse tipo de catástrofe, nesse tipo de situação de crise. Por exemplo, a Argentina criou um corpo que eles chamam de capacetes brancos, capacetes brancos, que são especialistas civis em desastres humanitários. Pessoas para fazer socorro médico, para atuar em casos de terremotos, de desabamentos. Então, tem alguma criação de agências civis nisso, embora do lado brasileiro isso não tenha acontecido. A gente continua a fazer missão de paz basicamente com forças armadas, ocasionalmente também com polícia, tem muito policial que vai servir nessas missões de paz, mas a gente não criou no Brasil um corpo específico de especialistas civis para atuar nesse tipo de operação, como alguns outros países criaram. No caso da Síria, mesmo durante a Guerra Civil, tinha também o seu próprio corpo de capacetes brancos para fazer resgates humanitários em prédios que tinham sido bombardeados, situações desse tipo. Entendi. Obrigada. Mais perguntas? Mais comentários? Novamente, não precisa ser sobre o tema da aula, pode ser também algum questionamento que vocês têm sobre a guerra na Ucrânia. Professor, bom dia. Bom dia, Uma Marcelo. pergunta sobre o comportamento do Brasil nas conferências relacionadas aos direitos humanos. Mudou muito ao longo da história, ou o Brasil teve um posicionamento mais semelhante mesmo? Ou o Brasil se destaca em algum tema? Ótima pergunta, Marcelo. Mudou bastante, sim. Você tem razão no seu questionamento. Basicamente, quando esse processo de criação dos tratados internacionais de direitos humanos é iniciado, lá na década de 60, o Brasil era uma ditadura. E uma ditadura muito pouco propensa a participar dessas grandes negociações globais de direitos humanos. Então, o Brasil tinha uma postura muito mais defensiva no que dizia respeito a essa agenda. Achava que ela era um problema, que ela era um incômodo. O Brasil só vai abraçar realmente a agenda de direitos humanos da ONU a partir da década de 90, com a redemocratização. Então, começa alguma coisa lá no governo Sarney, ainda na transição, e a partir do governo Collor, o Brasil realmente vai entrar em todos os tratados, vai fazer parte de todas as organizações. E hoje em dia, sim, o Brasil é signatário de praticamente todos os tratados internacionais de direitos humanos. Só tem uma exceção, e é uma exceção importante, que é a Convenção Internacional de Defesa dos Direitos dos Trabalhadores Migrantes e suas famílias, em que o Brasil até hoje não aderiu a ela. Bom, eu já ouvi as explicações mais diferentes no Itamaraty, no Ministério da Justiça, mas porque basicamente é uma ideia de que, como as grandes potências não aderiram a essa convenção, ela ainda não teria muito legitimidade. O que eu acho que é um erro. Eu acho que o Brasil deveria fazer parte desse tratado, sim. Mas, de todos os outros, o Brasil fez parte e se tornou um participante mais ativo nessas grandes conferências, inclusive com acadêmicos e diplomatas brasileiros servindo como relatores especiais da ONU, servindo nos órgãos dos tratados, ainda muito menos do que a gente poderia imaginar. Outros países latino-americanos, como a Argentina e o Chile, são muito mais ativos nessa diplomacia de direitos humanos do que o Brasil, mas ainda assim tem uma participação brasileira.
Perfeito, obrigada. Professor, eu tenho uma dúvida. Na verdade, eu queria saber a sua opinião com relação à guerra. Uhum. Você acha possível, ou talvez provável, que a Comissão de Direitos Humanos reprima ou cobre uma indenização dos ucranianos pelos casos de racismo que está acontecendo para a evacuação dos civis? Olha, é possível, mas eu acho improvável. O grande foco hoje na questão dos refugiados está sendo fornecer essa ajuda humanitária emergencial para esse 1 milhão de pessoas que fugiram da Ucrânia desde o início da guerra, uma semana atrás. Já é uma das maiores crises de refugiados do mundo. Só tem mais refugiados se você olhar Síria, Afeganistão, Venezuela. Então, é uma coisa muito grande. Embora eu acho também que, em algum momento, esse tema do racismo contra os estudantes africanos na Ucrânia vai aparecer também. Então, bom, primeiro, por que tem tantos estudantes africanos na Ucrânia? A gente tem alguma coisa estimada ali em torno de 20 mil africanos que estão estudando nas universidades ucranianas, principalmente pessoas oriundas do Marrocos, da Nigéria e do Egito. Isso é um legado do período da União Soviética, o período em que a Ucrânia era uma república soviética, porque a União Soviética tinha vários programas de cooperação internacional com países africanos. E a Ucrânia, em grande medida, manteve esses programas. 20 mil alunos é bastante gente. Só que, num momento como esse, eles estão sofrendo uma série de discriminações de base racial nele, para não estão conseguindo embarcar nos trens com uma fronteira, estão sendo colocados ali para o final da fila, em detrimento ali dos ucranianos brancos, que estão ganhando prioridade, estão tendo muito mais dificuldades para atravessar ali as várias barreiras para chegar nas fronteiras. Mas acho que nesse momento é um tema que tem muito pouca visibilidade. Tem uma ideia, olha, desde o início dessa crise, eu devo ter dado, eu acho, umas 40, 50 entrevistas sobre o tema da guerra. E só teve um órgão de imprensa que me perguntou sobre a situação dos estudantes negros na Ucrânia, que foi exatamente um órgão da imprensa negra, o Alma Preta. O único veículo de imprensa que me perguntou sobre esse assunto. Todos os outros é um não tema. Mas a gente pode ver que tem ali um contraste muito grande entre a maneira como os refugiados ucranianos estão sendo recebidos pelos outros países da Europa, no contraste, por exemplo, como esses mesmos países recebem os refugiados do Oriente Médio ou da África. Então, tem uma questão racial, tem uma questão socioeconômica, são refugiados de classe média, tem uma questão cultural, são outros europeus, cristãos, são um sentimento de proximidade muito maior. E, assim, o Conselho de Direitos Humanos ele abordou o tema da guerra da Ucrânia, mas muito mais para colocar uma pressão sobre a Rússia. Então, teve uma fala do ministro do Exterior da Rússia essa semana no Conselho de Segurança e que foi boicotada pela maior parte dos integrantes do Conselho. Quando ele começou a falar, os diplomatas que representavam esses países se levantaram e saíram do Conselho. Os brasileiros ficaram, mas os brasileiros foram um dos poucos grupos nacionais que permaneceram ali. Bom, tem uma pergunta da Mariana aqui no chat, perguntando sobre o que são os oligarcas russos, qual é a influência deles. Bom, os oligarcas são grandes empresários russos, os bilionários do país. E, em geral, são pessoas que fizeram as suas fortunas no processo de privatizações que ocorreu na Rússia após o final da União Soviética, depois do colapso soviético. E, com muita frequência, os oligarcas controlam determinados setores da economia russa, em particular a extração dos recursos naturais. Então, você tem oligarcas na área de mineração, na área de gás natural, de petróleo, etc. E eles são muito próximos politicamente do Estado russo. A fortuna deles depende deles manterem boas relações com os governos russos. No período do Yeltsin, lá nos anos 90, os oligarcas tinham ambições políticas. Eles estavam se lançando candidatos, eles estavam apoiando candidatos nas eleições russas. No período Putin, isso mudou.
O pacto político que o Putin fez com os oligarcas foi mais ou menos o seguinte: eles têm liberdade para ganhar dinheiro e eles vão receber contratos lucrativos do Estado, mas eles não podem desafiar o poderio do presidente. Eles não podem, por exemplo, financiar candidatos da oposição. Então, o que está acontecendo agora é que o Ocidente, os Estados Unidos e a União Europeia, estão começando a articular sanções voltadas contra esses oligarcas, porque eles têm muitas propriedades na Europa e nos Estados Unidos. Casas de luxo, iates, times de futebol, um monte de coisa. E a ideia é que essas sanções contra eles vão torná-los um instrumento de pressão contra o próprio Putin, né, contra o governo russo, para, de alguma maneira, também tentar influenciar o governo a chegar numa solução pacífica, né, do conflito ucraniano. Bom, tem mais uma pergunta aqui no chat, né? Pergunta do João Vitor: qual é a importância da energia nuclear na Europa e o quanto essa tomada da usina nuclear pelos russos impacta a Europa Ocidental? Ótima pergunta, João. Bom, vamos lá. Primeiro, a energia nuclear é muito importante para a Ucrânia, mas não tanto para o resto da Europa. Aí vai depender muito do país. Por exemplo, a energia nuclear é muito importante para a França, mas ela não é importante, por exemplo, para a Alemanha. Então, para cada país tem ali a sua própria matriz energética, né? Bom, por que os russos tomaram essa usina? Ela fornece 20% de toda a eletricidade consumida pela Ucrânia. A importância dela para a Ucrânia é semelhante ao que é a importância da usina de Itaipu para o Brasil, que também fornece 20%. Então, quer dizer, os russos estão tomando o controle de uma infraestrutura de energia muito relevante para a Ucrânia. Mas se essa usina for desativada, se ela parar de produzir energia, isso vai ser fundamental para a Ucrânia, mas não vai ter um impacto para o resto da Europa. O impacto para o resto da Europa aconteceria caso houvesse ali um acidente nuclear, um vazamento do reator por causa desses bombardeios, e isso se tornasse um novo desastre atômico na Ucrânia, como foi Chernobyl lá nos anos 80. Alicia? Olá, professor Maurício, bom dia a todos e todas. A minha pergunta é mais em função de uma notícia que saiu ontem, se eu não me engano, sobre a criação dos corredores humanitários, né, acordado entre Rússia e Ucrânia. E daí a minha dúvida, na verdade, né, seriam mais ou menos duas, né, até que ponto a gente pode visionar uma garantia, né, de que esses princípios serão cumpridos, né? E qual seria a diferença, se há alguma diferença, dos corredores humanitários que são estruturados, né, por um mandato, por exemplo, né, no Conselho de Segurança, né, e pensando um pouco aí até mesmo na utilização do Sudão do Sul, né, e na Síria, e, enfim, e qual é a diferença, né, desse corredor humanitário que é estruturado pelos próprios estados nesse sentido, né? Se existe alguma obrigatoriedade, alguma cartilha, enfim, acho que é isso. Ótima pergunta, Alice. Tá bom, o corredor é super importante porque ele oferece uma garantia de segurança para todas essas pessoas que estão tentando fugir da Ucrânia, vão se tornar refugiadas nos países vizinhos. Então, é um compromisso, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, de que essas pessoas vão poder fazer essa trajetória em segurança. Por que isso é importante? Porque em uma semana de guerra, a gente teve já mais de 1 milhão de refugiados. Então, a escala dessa crise humanitária, do crescimento dessa crise humanitária, é enorme. Ela é maior, inclusive, do que em outras crises do passado, como a da Síria, como a do Afeganistão, né? E a estimativa é que esse número de refugiados vai crescer muito mais. A ONU está trabalhando ali com uma escala de que pode chegar a 5 milhões de refugiados, dentro de uma população total na Ucrânia de 45 milhões de habitantes. Então, é muita gente querendo ir embora do país. E aí, bom, qual é a diferença para um corredor humanitário que é criado por uma deliberação do Conselho de Segurança? É porque, nesse caso, foi algo acordado diplomaticamente entre a Rússia e a Ucrânia. O que, a meu ver, né, inclusive, funciona de uma maneira melhor do que se fosse uma solução imposta de fora. Tem mais possibilidades de que esse acordo vai ser respeitado. E, claro, essa crise humanitária é um problema político muito grave para a Rússia. Parte ali de uma pressão internacional muito grande que está se colocando contra os russos.
Aliás, eu mencionei a entrevista que eu dei para o Alma Preta, né, sobre a questão dos estudantes africanos na Ucrânia, e o estopim da entrevista, né, o tema principal, foi exatamente por que esses estudantes estão recorrendo à Rússia para tentar sair da Ucrânia. Então, quer dizer, o que eles estão tentando fazer com esse pedido que eles fizeram para os russos, né, é muito ainda esse legado soviético, de uma cooperação internacional com a África, né, de uma política externa voltada para o terceiro mundo, e é um pedido de socorro. Dizendo assim, olha, os ucranianos não estão conseguindo aqui, não estão querendo dar para a gente aqui uma assistência humanitária. Será que vocês, russos, podem? Então, num cenário como esse, da gente ter um corredor humanitário, né, isso também facilita, né, esse tipo de evacuação. Pode até ajudar também os brasileiros que estão ali tentando sair da Ucrânia, né? A gente tinha uma comunidade em torno de 500 brasileiros vivendo na Ucrânia, principalmente atletas, né? Jogadores de futebol. E também, claro, é uma obrigação do Brasil, do Estado brasileiro, proteger os cidadãos brasileiros no exterior, numa situação de emergência humanitária como essa. Obrigada, professor. Mais perguntas? Ok, pessoal. Então, a gente para a aula aqui hoje, né? Voltamos na semana que vem com a aula sobre o sistema interamericano, que vai ser dado por uma amiga minha, uma ex-orientanda minha de mestrado, a Raquel Guerra, que trabalhou na Organização dos Estados Americanos, né? Fez um estágio lá em Washington, e ela escreveu uma excelente dissertação de mestrado sobre o sistema de direitos humanos da OEA, comparando como é que a Argentina e o Brasil lidam com esse tema. Então, Raquel vai poder dar para vocês ali uma visão não só de uma acadêmica especializada no tema, mas também de alguém que trabalhou na OEA, que conhece a organização de dentro e como é que ela funciona na prática. Então, vai ser ali a nossa conversa da semana que vem, ok? Boa semana para vocês e até sexta-feira. Tchau.